Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um livro pouco falado dentro da doutrina espírita, porque assim, quando se fala em doutrina espírita, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é, claro, normal, o livro dos espíritos, que é a base. Quando você está envolvido com contextos mediúnicos, se fala no livro dos médiuns. O livro mais adotado nas residências em função do Evangelho no Lar é o Evangelho segundo o Espiritismo. E para por aí. Normalmente não se discute, não se comenta nada sobre os outros livros. E eu fiz aqui um pequeno apanhadinho, aqui, um bate-papozinho, sobre um livro extraordinário chamado Céu e Inferno. Porque veja, depois desse livro aparece o livro A Gênese. A Gênese, ela gera algumas discussões em função de um livro que foi escrito no século XIX, e lá fala de faz algumas afirmações astronômicas que a astronomia hoje já não aceita, já não faz mais parte do contexto da astrofísica, né? Mas não que esteja errado. Algumas coisas estão assim, vamos dizer, incompletas, porque na época, evidentemente, o conhecimento nosso de astrofísica, de astronomia, era muito menor do que é hoje. Agora, o contexto moral não tem muito o que discutir. Vamos ver aqui, ó. Tem outro livro depois, que é o Obras Póstumas. É um livro que não foi escrito por Kardec, tá o nome dele lá, tudo, mas não foi escrito. Aquilo foi um apanhado de material que o pessoal encontrou naquela época, juntaram e fizeram um livro. Não sei, na minha visão, foram muito, muito felizes nessa junção de material. Mas vamos lá. O livro Céu e Inferno, que é o nosso bate-papo, ele tem como objetivo fazer uma análise da justiça divina na ótica espírita. Espera um pouquinho. Quer dizer que então o que está escrito no Céu e Inferno no livro é o certo? Bom, nós não sabemos de verdade, é uma proposta. Como é uma proposta o livro dos Espíritos, como é uma proposta o livro dos Médiuns, como é uma proposta o Espiritismo. Eu aceito o Espiritismo porque quando eu leio o Evangelho, aquele Evangelho deixado pelos apóstolos, está escrito lá que Jesus disse que ele mandaria o Consolador, que explicaria tudo que ele já falou e muito mais que a gente não pode entender. Eu tenho percebido que ao estudar a história da filosofia, a história do planeta Terra, dos cientistas, eu percebo que a ideia espírita não é de hoje. Platão, Sócrates já falava, apesar que muitos tentaram distorcer, vários profetas, vamos falar assim, vários profetas do passado trabalharam muito o tema espiritual. Eu já comentei aqui, já fiz um bate-papo sobre Swedenborg, sobre outros nomes que colocaram na mesa a discussão. Um deles foi Giordano Bruno, que foi queimado pela igreja. Percebo que muitos falam em Deus, mas não do jeito religioso. Eu recebi de um amigo uma coisa muito interessante. Pequenos trechos de cientistas que ganharam o prêmio Nobel de Física, de Química, etc., afirmando categoricamente que acreditam em Deus. Não aquele Deus religioso, cheio de preconceitos, cheio de interferências humanas, mas o Deus lógico. Pois é, e esse Deus lógico, ele é justiça, ele é conhecimento de tudo, ele é o criador do universo. Então,
nós podemos dizer que a tentativa do livro Céu e Inferno é explicar a justiça divina dentro da ótica de um Deus infinitamente bom, infinitamente justo, criador de tudo. Não existe nada antes de Deus. Deus não compartilha com outros deuses, porque entendemos que se isso ocorresse, o universo não teria equilíbrio. Deus é uno. Mas e os deuses abaixo dele? Nós vamos ter uma infinidade de seres. Seres angélicos, seres maravilhosos, seres até acima de Jesus, o que não dá nem para imaginar isso, mas a lógica nos leva a entender que Jesus, há 50 mil anos atrás, há 200 mil anos atrás, era um ser de luz. Hoje, mais ainda. E não para. Da mesma forma como ele não para de evoluir, nós não paramos de evoluir, o universo não para de evoluir. Agora, todo esse processo de evolução tem consequências, lei de causa e efeito, que o Espiritismo nos mostra. Por isso, livre de qualquer contexto político, de contexto religioso, nós analisarmos o Espiritismo em toda a sua profundidade, pegar os livros que Kardec nos proporcionou, além do Pentateuco, antes nós temos o Principiante Espírita, o que é o Espiritismo, são livros mais fininhos, mas são livros espetaculares, mostrando o Espiritismo não como uma religião clássica, mas como um estado de espírito, como uma filosofia de vida, como uma forma de encarar o progresso verdadeiro. Então, quando eu começo a pensar nisso, eu vou direto ao livro Céu e Inferno, que foi um nome bastante sugestivo, e vou perguntar lá a análise da justiça divina, a lei de causa e efeito, a reencarnação e a nossa responsabilidade espiritual. Porque a ideia é analisar a justiça divina dentro de uma ótica racional. Não é uma ótica que envolva políticas, que envolva interesses, não. Uma ótica objetiva, sincera, sem se amarrar a nada. Nesse livro há um momento em que ele vai fazer algumas comparações de doutrinas religiosas, mostrando a forma como que o Espiritismo está completamente separado. Algumas pessoas na internet, tem um moço na internet que ele fala uma coisa muito importante, ele fala, a doutrina espírita não está somente no Pentateuco, está também profundamente instalada na Revista Espírita. Kardec bancou a Revista Espírita durante alguns anos. Hoje, se você for lá na Federação, em alguns locais, você vai poder comprar esse pacote, esse material. Não sei nem, nunca pesquisei se tem na internet em forma de PDF, mas era importante ler. Junto com Kardec, nós vamos ver César Lombroso, Camille Flammarion, nós vamos ver Augusto Gelei, nós vamos ver uma infinidade de pensadores que analisam. William Crookes ganhou o Prêmio Nobel de Física. Ele escreveu vários livros espíritas. Ele fez análise profunda no ectoplasma, que hoje alguns médicos, alguns bastante famosos no meio espírita e no meio da medicina, nos proporciona informações maravilhosas sobre o ectoplasma. Pois é, então, nesse livro vai ter um outro momento muito interessante, que é explicar o destino da alma após a morte. Aí nós entramos num momento bastante complicado. Por quê? Porque existem espíritas, vamos pensar assim, olha pessoal, o Espiritismo foi codificado por Kardec, ele já existia antes, espalhado, totalmente, cada um fazendo o que bem entendia. Kardec propôs, olha, isso aqui é uma codificação, está aqui o Espiritismo, os espíritos me intuíram, me trouxeram material dos médiuns, a gente fez esse trabalho. Ok. Agora, o que acontece?
Quando o Espiritismo vem para o Brasil, ele acaba se juntando com vários dogmas religiosos existentes no Brasil, e acaba o Espiritismo não ficando, aqui no Brasil, fiel 100% ao Espiritismo lá nas obras de Kardec. Seja lá o interesse que for, não me importa nesse momento, importa para mim é que há, sim, algumas mexidas no contexto do Espiritismo. E aí alguns começam a comentar, poxa, mas como é o outro lado da vida? Kardec, ele mostra nas obras que o espírito se desprende do corpo e vai vivenciar a realidade que ele tem dentro dele. A partir daí, Kardec não nos fala em cidades espirituais, mas por que ela não existiria? Kardec não fala em uma série de contextos que hoje nós temos no mundo físico, nas ciências, mas não é porque ele não falou que não existe. O que eu quero chegar é que o mundo espiritual, ele é muito amplo. Ele não está só circunscrito ao Brasil e a uma estrutura. Ele vai ser diferente em vários cantos do mundo. O contexto da alma após a morte, ela vai ser possível se discutir muito, mas muito isso. Então, esse livro Céu e Inferno, ele não vai falar efetivamente, olha, na espiritualidade tem uma cidade, porque há uma briga aí na internet, não existe o nosso lar, não existe sim, não existe, existe sim, o Chico foi enganado, André Luiz enganou o Chico, uns negócios meio sem sentido. Não é possível que o mundo espiritual ia deixar um médium na categoria de Chico Xavier ser enganado. Não sei, não quer dizer, eu posso estar enganado na minha análise, mas tem um outro livro, Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Que esse livro é falso, que isso, aquilo, outro. Não sei. Pode ser que o espírito que transmitiu esse livro, o irmão X, ele talvez tenha tido ele captou uma informação e essa informação não está completa. Será que o Brasil seria o coração do mundo no futuro? Por que não seria? Talvez sim, talvez não. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos modificar aqui no Brasil, nós temos que melhorar esse país, temos que nos melhorar. Pátria do Evangelho. Bom, Pátria do Evangelho, de repente, ele já é. Por quê? Porque todas as religiões do mundo estão instaladas aqui no Brasil. As pessoas estão imaginando que um livro desse faria com que o Brasil fosse um país celestial, onde todo mundo ficaria subjugado ao Brasil, se curvaria. Não seria bem assim, né? Não é assim que a banda toca. Mas vamos em frente. O livro Céu e Inferno, ele complementa o Livro dos Espíritos. Ele vai mais além. Ele vai mais a fundo da lei moral. O Livro dos Espíritos é um livro bastante objetivo, maravilhoso. Mas o Céu e o Inferno vai mais a fundo. Ele entra profundamente no foco da vida futura, das nossas relações com o que nós vamos ser, do que a gente foi. Então, nesse livro, ele vai falar, olha pessoal, céu e inferno não são lugares físicos. Eu posso até citar aqui uma situação, eu tenho um amigo, ele já deve ter desencarnado, porque ele era bastante idoso na época, um padre extremamente inteligente, falava inúmeras línguas. E um dia ele falou para mim, Wagner, não existe céu e inferno. É um estado de espírito que a gente tem quando a gente desencarna. A gente vai para um outro patamar de vida. Então, todo mundo sabe, eu não sei por que algumas pessoas se enganam ainda e ficam batendo nessa tecla da existência de um lugar bucólico e de um lugar infernal, um lugar terrível. Na verdade, isso é tudo estado da alma. Depende da evolução moral de cada um. Será que eu já estou no umbral? Ou será que eu estou...
eu vou desencarnar, será que eu vou para o umbral ou eu vou para a espiritualidade superior? Qual é o teu estado de espírito hoje? Você é uma pessoa revoltada, odeia todo mundo, quer fazer mal, e sabe, tem aquele comportamento extremamente antiético, descontrolado no sentido de atitudes que não somam nada na vida da gente? Bom, essa pessoa já está vivendo no umbral. E ao desencarnar, ela vai viver um umbral dentro dela, junto com tantos outros espíritos, formando uma estrutura terrível. Ah, não, você vive em paz, ajuda, se ama, se perdoa, trabalha, faz, agradece a Deus a todo momento pela vida, procura fazer cada vez mais. Cai, todos nós caímos, todos nós erramos, ninguém aqui é perfeito, mas levanta e continua. Você já vive no plano espiritual superior. Ao desencarnar, você vai continuar vivendo nessa realidade. Não tem nenhuma... Nós estamos ainda muito amarrados no conceito católico protestante. As pessoas ainda estão presas nessa estrutura. Veja, céu e inferno dependem da minha condição moral. A justiça divina, isso é uma coisa que o tempo todo o livro vai citar. Ela é perfeita, imparcial e misericordiosa. Não é porque você errou que você vai ter que pagar até o último cêntimo. O amor de Deus para com os seres, ele é extremamente misericordioso. Eu errei, eu entendi que errei, estou modificando a minha vida, estou modificando os meus comportamentos, e eu vou espiar aquele passado? Vou, mas não sei se no mesmo nível. Ah, pelo amor de Deus, cara, ele fez coisa errada, agora ele tem que pagar. Não é assim que funciona a lei de causa e efeito. Ela tem um contexto de misericórdia e de amor. E toda a justiça divina está baseada em leis naturais, sem privilégios e sem condenações eternas. Eu não sou ninguém especial e ninguém é. Ou melhor, todos nós somos especiais. Desde o espírito mais evoluído ao espírito que está começando agora a sua vida, extremamente agarrado às suas paixões, aos seus interesses pequenos e tudo mais, todos fazem parte dos seres criados por Deus. Consequentemente, todos somos filhos de Deus. Aí que tá, no livro Céu e Inferno, o texto não é um texto simples, facinho de ler, gostoso, não, é um texto pesado, como todo livro espírita profundo, é um texto pesado no seguinte, assim, ele faz toda uma análise filosófica, é um estudo profundo, não é uma coisa para você ler como se estivesse lendo um romance. Né? Apesar dos romances que nosso querido Chico nos deixou, os romances que nosso querido Divaldo deixou e outros médiuns maravilhosos, que me foge o nome no momento, também tem uma linguagem diferenciada, pois é um romance e tenta fazer todo, né, te envolver, mas o livro espírita, dos livros, como eu citei, dos Kardec, Camille Flammarion, Augusto Gelei, Charles Richer e outros mais, são livros mais densos, mas explica bonitinho a crítica às penas eternas, desproporção entre falta e punição, contradição com a bondade divina. Claro, Deus não ia criar alguém para mandar ele sofrer eternamente. Sim, esse mesmo padre disse assim para mim, a igreja criou o céu e o inferno há muito tempo atrás, com o objetivo de policiar os homens. Veja, pessoal, hoje, veja o mundo como é hoje. É terrível, o planeta Terra é terrível. É ódio em cima de ódio, as pessoas buscando seus interesses, isso nos grupos religiosos, nos grupos políticos. Onde você vai, as pessoas estão em busca dos seus interesses, infelizmente. Vocês imaginam
há 1.500 anos atrás, há 1.000 anos atrás, como é que isso era. Então a igreja, apesar de eu ter os meus senãos com a igreja, ela teve que criar um céu e um inferno para que segurar as pessoas. Mas Deus não condena eternamente. Deus não condena, para ser mais sincero. Deus nos dá oportunidade e a gente semeia. A gente sai a semear e vamos colher o que semeamos. Falar esse tipo de coisa dá um aperto na garganta, porque todos nós cometemos falhas, todos nós ainda estamos amarrados a uma série de coisas aqui no mundo físico. E quando eu falo isso, eu lembro das palavras de Jesus, quando ele diz assim: eu venci o mundo. Olha, como eu gostaria também de poder falar isso. Como seria maravilhoso poder dizer: eu também venci o mundo. Então, nesse livro, ele vai falar muito sobre reencarnação. Ele vai trabalhar bem esse processo, o sofrimento humano, né? Que o sofrimento humano ele tem uma função educativa, um instrumento de evolução e não de punição. Eu estou conversando e lendo aqui porque eu fiz um resumozinho para ir pautando as coisas, né? Então o inferno é uma condição moral e não uma condição física. O espírito sofredor vive de perturbação, enquanto os espíritos felizes vivem em paz e harmonia. E essa colocação é gerada por nós, não é Deus, não é ninguém. Ninguém tem responsabilidade sobre eu sou responsável por mim. A vida que eu tenho, eu só tenho que responsabilizar a mim, mas ninguém. É fácil nos dias de hoje pôr a culpa no governo, pôr a culpa nisso, cai fora. Não é por aí. Depois tem uma parte de depoimento dos espíritos, um espetáculo aquela parte, é muito interessante se você ler. E aí nós vamos ver o arrependimento, a expiação e a reparação, as fases. É muito interessante, assim, muito interessante. De novo, eu coloquei aqui nos meus passos a misericórdia divina. E aí, ele vai mostrar nesse livro, sempre há nova oportunidade. Deus não abandona. A lei de progresso universal, nós estaremos sempre em progresso, sempre caminhando para ser feliz. É isso que todos nós queremos, ser feliz. A justiça divina é perfeita e educativa, a vida continua e todos evoluem rumo à perfeição, rumo à felicidade. Então, quando você vê textos de espíritos de muita luz, você percebe no texto dele, na forma dele falar, você vai ver em alguns livros, relatos, somente no livro Céu e Inferno, você vai ver relatos de espíritos felizes. Você fica imaginando como esse espírito deve viver na espiritualidade ou em algum outro planeta onde ele vive. Felicidade plena, porque ele evoluiu, ele venceu a si mesmo. É por aí. É por aí. Vamos vencer a nós mesmos. Vamos agradecer, vamos pedir à espiritualidade que nos ajude, que nos apoie, que nos oriente. Vamos arregaçar as mangas e vamos seguir em frente. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa, o Espiritismo em Nossas Vidas.